Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal DBS Card Brasil. Hoje trago para vocês com um orgulho enorme um dos meus decks favoritos de todos os tempos que recebeu atualização. Então, para quem não conhece, para quem já conhece, para quem ama, para quem odeia, talvez, o Metkabura Shenron, vou falar para vocês um pouco dele, das atualizações, como que eu vou jogar. Para isso, já sabem, né? Deixa o like, compartilha o vídeo e vamos para a vinheta. Bom, vamos por partes. Vamos apresentar o líder, caso quem não conhece. Primeira coisa, você só pode colocar, né, 7 Dark Dragon Balls nesse deck. A gente vai falar um pouquinho delas. E do lado não Awaken, quando ele bate, então é um Shenron que bate. Já começa bem legal. Você pega 2 Dark Dragon Balls do deck e ou da vida e coloca na sua mão. Daí você embaralha a vida ou o deck, tranquilo. Você vai dar Awaken quando você tiver 7 Dark Dragon Balls na drop. Quando você for dar o Awaken, você dá um draw, volta uma energia para o modo ativo, e daí seu oponente pega um Battle Card da drop e manda para o Warp. Legal. Você vira o líder. Do lado Awaken, bate dá um draw. Legal também, bem tranquilo, bem simples, mas ele tem um Activate Main. Esse Activate Main, para você ativar ele, você pega uma carta da mão e põe embaixo do seu deck. Daí, ou você escolhe um Battle Card do adversário de custo 4 ou menos, nega as skills pelo jogo, volta ele para modo ativo e pega para você permanentemente. Então, um deck aí de roubar a carta dos outros. E o outro efeito, você remove suas 7 Dark Dragon Balls da drop do jogo. Esse carinha ganha triple ataque. Então seu líder ganha triple ataque pelo turno. Interessante. Lembra do alto quando bate down draw? Não é once per turn. Então você pode dar 3 draws batendo com ele. Bom, beleza, vamos pro deck então. A gente tem 2 tipos de Dark Dragon Balls, tá? A gente vai usar 4 do Dark Empire Strikes Back e 4 do Yearning for the Dark Dragon Balls. Esse aqui, o primeiro, você pode usar ele meio como um combo de 5.000, tá? Raramente a gente vai fazer isso. Normalmente a gente vai usar o Dark Empire Strikes Back. Qual que é o efeito dele? Activate Main, coloque ele na sua drop, coloca outra Dark Dragon Ball da sua mão na drop e dá 2 draws, tá? Normalmente a gente vai só descartar esse outro aqui. Mas custa 1. Se o seu líder for um líder que tem Wish, não custa 1. Você ativa de graça, tá? Maravilha. Outra carta que a gente vai usar é a nova Darkin Metkabura, tá? Eu vou explicar o efeito deles para vocês depois, tá? Com mais calma, mas vou fazer primeiro o efeito número 1 dele. Paga uma energia, ele entra em campo e faz o efeito. Se o líder for Metkabura, quando você joga ele, você olha o seu deck, pega uma Dark Dragon Ball, põe na sua mão e embaralha. Beleza, tô acelerando o meu jeito aí de botar Dark Dragon Balls na mão. Então, talvez eu consiga dar Awakening mais rápido, que às vezes era um problema nesse deck. O outro efeito dele eu vou mostrar mais pra frente, tá? É um Activate Main, a gente vai falar dele depois. Ele é o que vai ajudar muito o novo deck. P1 God Toa, pra quem não conhece, se você tiver 2 ou mais Dark Dragon Balls no deck, você paga uma energia, joga ela, escolhe um Battle Card do adversário, manda pra Warp, né? Ela tem blocker. E o legal dela é que você, no momento que se ativa, você pode pegar mais 2 Dark Dragon Balls e já mandar para sua drop. Acelerar seu Awakening também, tá? Quando ela entra em campo, o mais legal também é que o seu adversário é obrigado a pegar uma carta da mão, mandar para o Warp e depois dar um draw. Vamos fazer um deck de 1000? Não, não vamos. Até podemos, mas não vamos por enquanto. Vamos pensar só no efeito do adversário ter que descartar uma da mão antes de comprar outra. Isso é bom, tá? A outra que a gente usa é a salsa. A salsa é uma das antigas principais formas de draw desse deck. Quando você joga ela, você, pelo mesmo efeito da toa, tá? Paga uma energia, se tiver 2 ou mais Dark Dragon Balls na drop, joga ela. Quando você joga ela, seu oponente manda uma da mão para o Warp e dá um draw. Mesma coisa. E quando ela bate, seu oponente sempre vai escolher um Battle Card na drop e mandar para o Warp. E você dá um draw. Lembra que eu disse? É uma das formas de draw desse deck. Só que você só pode fazer isso uma vez em cópias dela. É meio que o limit 1, antes de existir o limit, tá? Então, ela dá draw. Lembrem disso. O novo Shroom é outra carta que melhorou muito o deck.
Ele entra por uma energia, se seu líder for um Metkabura, se você tiver 2 ou mais energias. Então não precisa ser ter 2 Dark Dragon Balls, tá bom? E ele também não manda Dark Dragon Ball pro drop. Tudo bem. O alto dele é limite 1. Quando bate, você escolhe um Battle Card do adversário, por 7 ou menos, e manda para Warp. E se seu oponente tiver 2 ou mais cartas na Warp, ele vai ter. Você dá um draw. Mais uma forma de dar draw, que esse deck não tinha tantas, tá? A antiga Potini, que ela é meio que o topo desse deck, é um floodgate do deck. Darkness Judgment é uma Senzubin do deck que você ativa de graça, dá 5.000 pelo turno para o seu líder. Ofensivamente ela não tem esse efeito. E é isso, é uma Senzubin, é maravilhosa, tá? Lembrar que se o oponente tiver 3 ou mais cartas na Warp, você pode ativar ela de graça. Basicamente é isso. A próxima que a gente usa é o Counter Token. Então, nega o ataque, gera um token blocker e você pode pagar da vida. Petrification, na minha opinião, um dos counters mais fortes do jogo, tá? Esse Petrification, para quem não conhece, paga uma energia, nega o ataque. Se você descartar uma carta preta da mão, escolhe uma carta do adversário, ela não pode ativar efeitos, bater ou combar até o fim aí do próximo turno, tá bom? Darkin Metkabura, antigo finalizador do deck. Também vai ser nesse aqui, mas é uma carta que por 4 energias você pode jogá-lo da sua mão. Muito bom. Ele tem Deflect Double Strike. Muito bom também. E aí, quais são os efeitos dele? Se o oponente tiver 4 ou mais cartas na Warp, ele vai ter. Quando você joga ele, escolhe todos os Battle Cards do seu adversário, manda para Warp, depois escolhe 2 Battle Cards da Warp do adversário com custo 7 ou menos, com nomes diferentes, negue as skills dessas cartas pelo jogo e jogue elas na sua Battle Area. E aí você não pode jogar cartas não pretas nesse turno mais, tá? Ou seja, é um bicho de 30.000 Double Strike, que vai trazer com ele mais 2 batedores, que você pode trazer coisas bem grandes, tá? E parece bom. 4 energias, pesado, mas parece bom. Porém, lembra desse brodinho aqui que a gente falou mais cedo? Como que ele funciona? Se você tiver, seu adversário tiver 3 ou mais energias, você pegar essa carta na sua drop e mandar para Warp, você pode escolher uma carta Battle Card do seu adversário, mandar da drop para Warp, escolher um Metkabura com custo 8 e 30.000 de poder da sua mão ou drop, jogá-lo e ele vai ganhar barreira pelo turno. O que isso quer dizer? Essa carta agora ela pode ser jogável por 3 energias, tendo isso aqui na drop. Tá? Então assim, a gente diminui o custo em 1, a gente vai adicionar barreira para ela, tá? E a gente ainda consegue fazer ela de uma forma mais fácil, porque ela pode vir da drop, não só da mão, como ela era antes, tá? Então, mais uma forma aí que a gente melhorou o deck. Vamos ver outra carta que vai melhorar o deck. Na verdade, vou mostrar algumas que já eram do deck, depois essa aqui vai mostrar uma melhoria também. Essa aqui principalmente, mas várias. Então, 2 King Vegeta Kingdom Lost. Então eu gosto muito dessa carta, ela entra por 2 energias se o adversário tiver cartas aí na Warp. Quando entra, você ou manda um Battle Card do adversário para Warp, ou uma carta da mão dele para Warp, enquanto ele está em Rest. A primeira vez que o adversário for bater no turno, ele precisa mandar uma carta para Warp, da mão, tá? Ele tem Double Strike, 19.000, e é bem legal. 2 Ginyu Body Snatcher. Se você tem uma carta na sua Battle Area roubada do seu adversário, você pode sacrificá-la e colocar esse cara em campo, tá bom? Ele é 20.000 Double Strike e de graça. Então, sempre legal. A nossa queridíssima Supreme Kai of Time é um counter-ataque, paga uma energia, nega o ataque, ela entra em campo, você escolhe um Battle Card do adversário e manda para o Warp, ele volta no fim do turno, com efeito negado, tá bom? O legal dela é que ela reduz o custo se ou você ou seu adversário tiverem 3 ou mais cartas na Warp, tá bom? Então, ela vai ser jogada por uma. Esse brodinho aqui, para quem já conhece do deck de Camber, ele entra por uma energia, tem dual ataque. Quando você joga ele, pode escolher um Battle Card do seu adversário com Servant, e dar Servant até o fim do turno, tá? Até o fim do próximo turno do adversário. É um batedor de 19.000 dual ataque, né? Por uma energia. Parece bom, faltava isso nesse deck.
Essa Supreme Kai também é uma promo, ela saiu já tem um tempo. Não acho ela tão importante no deck, mas eu acho que ela melhora um pouquinho algumas coisas. Você joga ela por uma energia, se tiver duas ou mais Dark Dragon Balls na sua drop, pode mandar duas ou mais, assim como a Toa, assim como a Salsa. Porém, quando você joga ela, ou quando você rouba um Battle Card do adversário, seu oponente manda uma carta da mão para Warp. Então você diminui a mão do seu adversário só por cumprir a mecânica do seu deck, que é roubar cartas, tá? Então com o efeito do líder, por exemplo. Este Goku, para quem não conhece, se o seu líder for preto, ele ganha Servant mais 5.000. Ele tem Double Strike e entra por uma energia, se você tiver 3 ou mais energias, tá? E claro, se você comba com ele, ele entra no campo do seu adversário. Mas a gente vai evitar combar com ele, a gente só botou um, então tá tranquilo. Um Secret Identity Masked Saiyan para limpar token, como a gente sempre usa nesses decks. Um do Camber Grandão, por 2 energias ele entra em campo. Você escolhe todos os Battle Cards do seu adversário, dá Servant para eles até o fim do turno do oponente. Dá um draw também quando ele entra, e aí ele vai ter ou Triple Strike ou Dual Attack Double Strike. Tá? Então, um bom finalizador também por 2 energias. Um Super Kamehameha, uma da nova Dark Image Kabura, para quem não conhece essa carta. Ela parece muito mais forte do que ela é, tá? Mas ela entra potencialmente por uma energia, ela é um counterplay, que ela entra em campo, para cada carta no Zdeck do adversário, Zdeck, você escolhe um Battle Card da sua drop ou warp, coloca embaixo dessa carta que está sendo jogada, e ela não pode ser removida da Battle Area por skill do oponente pelo turno. Adicionalmente, se a Battle Card que está sendo jogada tiver custo 7 ou menos, ela vai direto para warp e não entra em campo, tá? Como eu disse, ela vai ser jogada por potencialmente uma energia, porque reduz o custo se o adversário tiver 7 cartas na Warp, você e o adversário juntos tiverem 7 cartas ou mais na Warp. E o alto dela, você coloca uma carta debaixo dela na drop. Quando essa carta ou o seu oponente ataca, você escolhe um Battle Card do seu oponente e manda para Warp. Então, além de tudo, ele pode ser uma carta que vai negar ataques. Por que não, né? Tirando os Battle Cards que estão batendo. E a última carta que a gente coloca é o Vegeta Super Combo, tá? Nesse deck ele é bem interessante, você precisa aí ciclar sua mão. Vocês viram que tem mais de 53 cartas, que normalmente é o limite que eu uso, mas porque é um deck de Shenron, 7 delas são da Dragon Balls, então tudo bem, não tem problema ter mais de 53 cartas, tá bom? Usualmente o turno 1 era um turno mais fraco, era um turno que a gente não fazia tanta coisa, a gente tentava aí jogar uma toa, eventualmente uma salsa, se você soubesse que o adversário não ia tirar de campo, o antigo Shun. Mas agora a gente tem isso aqui, né? Lá no turno 1, esse Dark Image Kabura no turno 1 é muito legal, porque ele vai propiciar aí que você dê o Awakening mais rápido, tá? Turno 2, normalmente a gente quer já forçar o Awakening, se possível. Eu quero jogar uma salsa para começar a dar draw. Eu quero talvez jogar um Shun para tentar atrapalhar aí os Battle Cards do meu adversário, ou uma Toa para me defender um pouquinho mais, se for o caso. Potencialmente já jogo o resto das Dragon Balls na drop também, já acelero o Awakening, dou esse Awakening, bato, roubo o Battle Card se o adversário tiver. Tento colocar isso aqui ainda no turno 2, talvez até esse Camber se for o caso, tá bom? Turno 3, a gente já pode eventualmente fazer esse daqui em Metkabura para tentar trazer ele, se ele já estiver na sua mão ou na sua drop, tá bom? Não tá ainda, não achei ele, ou não é o momento de tentar forçar. A gente pode potencialmente no turno 3 já jogar esse Goku, a gente pode fazer um King Vegeta, pode se preparar para se defender também, tem ela que defende, tem ela que defende. Você vê que o deck é bem defensivo. Eu gosto de montar os decks bem defensivos, tá? Mas eu acho que é um deck que, de verdade, fiquei muito feliz dele receber ajuda, porque eu gosto desse deck. É um deck legal, um deck bem interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero aí que vocês joguem com ele. E se não jogarem, sofram pra ele. Então já sabem. Preparem os decks. BT21 tá chegando. Vamos jogar.